uma vez que Jesus é o caminho, e Ele causa encontros como esse de hoje, nós também precisamos ter uma atitude. E quando nós cremos que Jesus é o caminho e a verdade e a vida, nós vamos na direção dele. Então, veja que muitas vezes nós queremos viver uma vida de satisfação, mas fugindo de Jesus. Fugindo. Eu quero paz, eu quero alegria, eu quero amor, eu quero satisfação, eu quero uma família bem estruturada, eu quero filhos abençoados, um casamento abençoado, eu quero uma saúde abençoada, eu quero a prosperidade, eu busco isso incessantemente, mas eu busco longe de Jesus. Não, viver com Jesus não. Viver com Jesus não quero. Viver para Jesus não. Eu quero tudo isso. Mas aí você vai no caminho contrário. E hoje quero te mostrar sobre algumas pessoas que foram na direção de Jesus. E as suas vidas foram transformadas. E a primeira delas é bem coerente com o dia de hoje. Porque fala de atitude de 4 amigos. Diga comigo, 4 amigos. Amigos de verdade são importantes na nossa vida. Fundamentais. E você sabe, você consegue definir amigos de verdade da seguinte maneira. Amigos de verdade, eles te aproximam de Deus. Eles são amigos de verdade. Eles te levam a conhecer mais o Senhor. Eles te levam a desfrutar mais do Senhor. Eles querem te levar cada vez mais perto de Jesus. E lá em Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 5, nós encontramos isso. A palavra diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Então Jesus entra em Cafarnaum e vai para sua casa. E aí agora acontece as notícias. Olha, Jesus chegou em Cafarnaum. Então eu fico pensando, a notícia do momento era Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Essa é a notícia mais atual que existe. Se chama Jesus Cristo. Essa é a notícia atual sempre. E aí chegou a notícia, olha, Jesus chegou em Cafarnaum, está na sua casa. E aí no verso 2 diz: muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Então veja que Jesus estava em casa, ele estava anunciando a palavra. E encheu a casa, encheu os cômodos, e a porta ficou aberta, e eles estavam ouvindo Jesus. Porque era a notícia. Era a melhor notícia que alguém podia ouvir, ter, era que Jesus estava naquele lugar. E no verso 3 diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Você sabe por que é tão importante? Olha só, aquele paralítico, ele não podia ir até Jesus. Ele precisou de amigos. Então, amigos de verdade, eles sempre vão nos conduzir a Jesus. E se você quer ser um amigo de verdade de alguém, você vai conduzir os seus amigos para Jesus. Porque amigos de verdade fazem isso. E a palavra diz que aqueles, no verso 3, eles conduziram e levaram aqueles homens, levaram aquele homem paralítico até Jesus. Mas no verso 4 diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Então, deixa eu dizer algo para você. Amigos de verdade, eles não medem esforços. Não medem.
Sabe, todos nós queremos ter amigos assim, mas o Senhor nos chama para sermos também esses amigos. E aqueles 4, eles pegam aquele paralítico, e eles levam porque a última oportunidade, quem sabe, ou a única oportunidade de ele ter um milagre, era Jesus. Mas eles chegam, então além de já ser difícil levar alguém paralítico carregado naquela época, quando eles chegam o lugar está lotado, está cheio. Então agora eles encontram mais um obstáculo, eles não conseguem deixar ele passar. Não conseguem. Aqueles amigos, eles podiam ter dito, olha, vamos deixar para outro dia, né? Vamos deixar para uma próxima oportunidade. Não vamos insistir tanto. Quem sabe amanhã ou depois, ou semana que vem. Quem sabe não agora no encontro de junho, né? Vamos deixar, quem sabe, para mais adiante algum outro, se tiver. Não. Aqueles 4 amigos, eles sobem. Você consegue imaginar, eles subiam num telhado, subiu um paralítico no telhado. Abrir o telhado. Olha o trabalho, baixar ele, aquele paralítico, o leito todo uma cama. Baixaram diante de Jesus. E no verso 5 diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Amém? Deixa eu dizer algo para você. Talvez você possa pensar que essa palavra é simples, mas não. Jesus é o único que perdoa pecado. Ele é o único. Não há nenhum outro. É Ele que tem poder de perdoar pecado. E aqueles que estão junto ali, quando você continua lendo esse texto, eles começam a dizer quem ele pensa que é, para dizer que está perdoando pecado. Eles começam a razoar, e Jesus sabe disso, ele diz, olha, para que vocês saibam que eu tenho autoridade, Jesus fala, para perdoar pecados, eu também digo, levanta, toma o teu leito e vai embora. E aquele paralítico, ele levanta, toma o leito e ele vai embora. Então, quando nós falamos de Jesus, você precisa compreender que é o único que pode perdoar você. Não há nenhum outro. Não há nenhum outro caminho para você chegar até Deus. Não há. E aquele paralítico, então, ele entende que agora ele está perdoado, completamente, e porque ele está perdoado, ele pode crer no milagre. Você sabe que, às vezes, pode acontecer na sua vida, você não crer completamente num milagre para a sua vida, porque você acha que você precisa pagar pelos seus erros. Mas estou mostrando para você que Jesus diz que seus pecados estão perdoados. Jesus tem poder para perdoar os seus pecados. Você crê nisso? Jesus levou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Você só precisa crer nessa verdade. Esse paralítico creu, e porque ele creu, ele recebe também o seu milagre. Deixa eu cronometrar meu tempo. Bom, mas eu quero também te mostrar sobre outras pessoas que foram até Jesus. E cada uma delas com uma necessidade. E nenhuma delas, deixou de receber o seu milagre. Nenhuma. Diga comigo assim, nenhuma pessoa que foi até Jesus não recebeu o milagre. Todas receberam. Exatamente. Deixa eu dizer algo para você. Você não vai ser o primeiro. Creia nisso. Você não vai ser o primeiro. Porque todos que vão até Jesus, eles recebem milagre. Todos, absolutamente. E aí a palavra fala lá em Mateus capítulo 8, verso 1. Eu gosto.
desse texto, porque Jesus termina o Sermão do Monte, que abrange o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e ele desce do Sermão do Monte, que é para reino, e no verso 1 diz assim: ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Deixa eu dizer algo para você. Jesus, ele é o nosso Salvador. Você crê nessa verdade? Ele é o nosso Yeshua, ele é o nosso Salvador. E você sabe que há diversas maneiras de nós adorarmos a Jesus. É quando nós cantamos, nós adoramos. Quando nós pregamos o Evangelho, nós estamos adorando. Quando nós ofertamos, nós estamos adorando. A nossa vida deve ser uma adoração. Mas deixa eu dizer para você um meio de adorar Jesus. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo. A adoração desse leproso foi aquilo que ele disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Então, quando nós reconhecemos que Jesus tem poder para operar milagres na nossa vida, nós estamos adorando Ele. Quando você diz, eu creio que Jesus cura. Quando você diz, eu creio que Jesus restaura o casamento. Quando você diz, eu creio que Jesus salva os meus filhos. Quando você diz, eu creio que o Senhor pode abençoar a minha área financeira. Quando você crê, você está adorando aquele que vive eternamente. Amém? Mas não só quando você crê, quando você pede. Porque se nós cremos, nós devemos pedir. Isso significa que nós vamos até Jesus. E esse homem, ele vai, esse leproso, chega diante do Senhor, adora Ele, dizendo: Senhor, se Tu quiseres, pode purificar-me. Você sabe, num projeto próximo ainda, porque Jesus não perguntou para ele se ele tinha pecado. Jesus não perguntou para ele por que ele tinha contraído lepra. Jesus não pergunta para ele nada. Jesus não faz nenhuma pergunta para ele, nenhuma. Mas Jesus responde ele no verso 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Amém. Deixa eu dizer algo para você. A palavra fala que em todas as promessas do Senhor, Ele tem o sim e o amém. Então Jesus, ele não perguntou a condição daquele leproso, não perguntou se ele tinha pecado, não perguntou se ele tinha falha, não perguntou nada. Mas aquele leproso, ele adorou, ele viu que ele tinha uma necessidade. Você sabe que quando nós pedimos algo para o Senhor, nós estamos reconhecendo que nós temos uma necessidade e que nós precisamos que Ele nos salve, precisamos do milagre, e isso é uma adoração, porque Ele é o nosso Salvador. E Jesus só olha e diz: sim, 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 eu quero, fique limpo. Você sabe qual é a resposta do Senhor para a sua vida? É sim, eu quero fazer um milagre. Sim, eu quero te salvar. Sim, eu quero te curar. Sim, eu quero restaurar o casamento. Sim, eu quero salvar os filhos. Sim, sim, Ele quer. E é por isso que você está aqui hoje. Porque Ele causou esse encontro. Porque Ele está dizendo: sim, eu quero. Sim, eu quero realizar os seus sonhos. Sim, eu quero restaurar os seus sonhos. Sim, eu quero curar a sua enfermidade. Sim, eu quero. Essa é a vontade de Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Então creia que você está aqui, porque o Senhor quer operar algo na sua vida hoje, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Aquele relógio parece que está diferente do meu. Não, está igual. Puxa vida. Tenho menos tempo do que eu imaginava. Tranque as portas, não deixe ninguém sair. Mas é que daí tem alguns que vão querer entrar. Melhor não, deixa assim. Melhor nós encurtar a palavra. E os líderes não poderão pregar na célula durante essa semana, porque haverá testemunhos. Aleluia.
Aleluia. Amém. Os irmãos falaram amém, você viu? Vocês estão pregando, eles querem compartilhar, vocês não estão deixando, irmãos. O que é isso, irmãos? Meu Deus, hein? Aleluia. O Rony pode um pouquinho. Amém. Olha aqui, presta atenção. Eu preciso te contar pelo menos mais 3 verdades. Diga comigo 3 verdades. E para essas 3 verdades eu quero que o Vi venha aqui tocar o teclado. É o meu tecladista oficial. Aleluia. Ele está querendo ir na conferência dos Radicais Livres lá em Goiânia. Mas na mesma data, de repente, eu vou ter que empregar numa conferência, cara. Você vai me deixar? Não vai, né? Amém. Isso aí, olha que é bom. Amém. Volta aqui, presta atenção. Marcos capítulo 5. Não precisa projetar, você pode anotar, senão nós vamos demorar muito. A palavra fala que chegou um dos principais da sinagoga até Jesus, chamado Jairo, e prostrou-se aos pés de Jesus e insistentemente lhe suplicou. Deixa eu dizer algo para você. Esse publicano, ele chega diante do Senhor, se prostra diante de Jesus, e ele não diz assim: Jesus, me ouve. Insistentemente, eu fico imaginando ele agarrado nas vestes de Jesus, e dizendo: Jesus, mestre, Jesus, eu preciso que você me ouve, Jesus, eu preciso que você me ouça, Jesus, eu preciso que o Senhor me ouça, desesperadamente, Jesus, eu preciso que o Senhor me ouça. E ele diz: a minha filhinha está à morte. Ele diz: vem Jesus, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e ela viverá. Insistentemente, eu fico imaginando esse homem Jairo agarrado a Jesus, seus velhos dizendo: Jesus, ouça-me, vem comigo, vem porque a minha filhinha, ela está doente, e ela está à morte, ela está prestes a morrer, mas se o Senhor vier e impor as mãos sobre ela, ela ficará curada. Sabe, Jesus podia ter dito: não sei se vou, Jairo, não sei se você merece, mas é que não é por merecimento, é por graça. E a Bíblia diz no verso 24, Jesus foi com ele. Mas você sabe que é um trajeto. Eu fico imaginando Jairo indo com Jesus feliz. Jesus me ouviu, cara. Eu achei que ele nem ia me ouvir, mas ele me ouviu. Ele está vindo. A esperança para minha filha. Se curar, ele está vindo. E Jesus está indo. E Jairo está indo junto. Mas a palavra, ela continua falando e diz que uma grande multidão seguia Jesus. Então não era só Jairo e Jesus, era Jairo, Jesus e uma multidão. Mas você sabe o que é interessante? Porque uma multidão, ela não só seguia Jesus, uma multidão comprimia Jesus. Então eu fico imaginando, alguns iam caminhando de costa, porque Jesus estava vindo ali, e não queria retroceder, porque queria estar perto de Jesus, e outros apertavam, queriam chegar de lado. Aquela multidão comprimia, e a palavra fala que no meio disso tudo, tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, 12 anos. 12 anos ela tinha uma hemorragia. E na lei, uma mulher que tivesse uma hemorragia, tivesse um fluxo de sangue, ela era considerada imunda e não poderia tocar em ninguém. Na lei, ela não poderia estar junto com as pessoas. E a palavra fala que essa mulher, ela já tinha ido em vários médicos.
e tinha gastado tudo que ela possuía. Mas o estado dela só piorava. Mas ela ouviu falar de Jesus. Alguém disse para ela, olha, tem Jesus. Jesus, o cara que, assim, o cego está vendo, o surdo está ouvindo, o paralítico está levantando, o morto está ressuscitando. E assim, ele está fazendo muitos milagres. E aí aquela mulher, ela vem por trás de Jesus, toca a veste de Jesus. Porque ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E a Bíblia fala que logo lhe estancou a hemorragia. E ela sentiu no corpo estar curado do seu flagelo na hora. Quando ela toca em Jesus, ela dizia, ela cria que ainda até Jesus seria curado. E ela sentiu quando ela tocou nas vestes, como ela cria, ela foi curada instantaneamente. E a palavra nos conta que Jesus reconheceu que dele saiu o poder. Mas você precisa lembrar, Jesus está indo para a casa de Jairo. Porque a filha de Jairo está presa à morte. E aquela multidão parece que está atrasando Jesus. E no meio disso tudo, no meio desse processo, desse andar, aparece essa mulher, que também devia estar prestes à morte, sem esperança, já tinha procurado todos os médicos, gastado tudo que tinha, não melhorava, só piorava. E aí Jesus para. Jesus para e diz, alguém me tocou. Eu fico pensando Jairo nessa hora, né? Tá, Jesus, vamos embora. Você está indo, Jesus, para, não esquece da minha filha. Deixa eu dizer algo para você, Jesus nunca esquece de você. Nunca. Nunca esquece. E aí, os discípulos dizem, mestre, se pergunte se alguém te tocou, essa multidão está te apertando de todos os lados. E ele diz, não, é que alguém me tocou diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Saiu. E aí aquela mulher se prostra diante de Jesus, conta para ela o que aconteceu, e ele lhe diz, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Uau! No meio da trajetória, Jesus cura uma mulher que estava prestes a morrer. Só que ele ainda estava falando. Ele ainda estava falando para ela, vai-te em paz, fica livre do teu mal, tua fé te salvou, filha. Ele ainda está falando quando chegou alguns da casa de Jairo. E disseram para Jairo, tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Sua filha morreu. Acabou. Jesus salvou a mulher com fluxo de sangue, com a hemorragia, que ia morrer, ela foi salva. Mas a filha de Jairo, no qual Jesus estava indo, morreu. Mas a palavra diz, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, ele não acudiu, não recebeu, não reconheceu, não deu autoridade para tais palavras. Ele disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Deixa eu dizer algo para você. Talvez seu caso seja tão desesperador que nem se caso agora de Jairo, que recebe a notícia. Não tem mais o que fazer. Mas o que o Senhor diz para você, crê somente. Não é por aquilo que você está vendo, não é aquilo que você está sentindo, mas é pela fé. Você precisa crer somente. E aí a palavra, ela continua, a banda já pode vir subindo para cá. E aí,
Jesus, como ele não acudiu tais palavras, ele vai para a casa de Jairo. E ele leva somente João, Pedro e Tiago. Só eles. E quando chega na casa, Jesus viu aquele alvoroço, todo mundo chorando, pranteando aquela menina, porque aquela menina tinha 12 anos. E Jesus, ao entrar, diz: por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando? A criança não está morta, ela dorme. Aí agora começaram a rir de Jesus. Não pode. Você está ficando louco, Jesus. Ela está morta, está dentro do caixão. Deixa eu dizer algo para você. Todos aqueles que não criam, eles não acreditaram naquilo que Jesus falou. Jesus disse: coloque todo mundo para fora de casa. Que eu quero um ambiente de fé. Presta atenção. Eu quero que você gere no seu coração um ambiente de fé. Para aquilo que o Senhor vai fazer no seu coração. Lembre-se. O leproso adorou e foi curado. Os 4 amigos levaram o paralítico, ele foi curado. Jesus está indo curar a filha de Jairo, mas a mulher do fluxo de sangue foi curada. Foi curada. E aí agora fica só com ele dentro, o pai, a mãe e Pedro, João e Tiago. O ambiente de fé. Porque Jairo não acatou tais palavras. E a palavra nos fala no verso 41, dizendo: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Presta atenção. Não há impossíveis para o Senhor. Não há. Não há impossíveis. Nenhum. Mas todos que creram e foram até Jesus, todos receberam seus milagres. Todos. Eu sei que você pode dizer assim: pastor, tudo bem, mas Jesus estava aqui, na terra. Ele estava andando. Ele era vivo. Mas depois, pastor, sabe, você lembra, ele foi crucificado. Ele morreu. Verdade. É verdade. Não discordo de você, você está certo. Mas eu quero lembrar você daquilo que está escrito em Lucas capítulo 24. Do verso 1 ao verso 8, que diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo de Jesus, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes, 2 anjos. E estando elas possuídas de temor, baixando seus olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele vive. Ele vive. Ele não está morto, não. Ele está mais vivo do que nunca. Jesus vive. E porque Ele vive, Ele continua realizando milagres. Ele continua curando enfermos. Ele continua dando vida aos mortos. E todos que foram até Jesus
receber o seu milagre. E hoje é o seu dia. Eu quero que você fique de pé para nós orarmos, porque hoje é o seu dia. Jesus causou um encontro com você hoje, aqui. Porque Ele vive. Ele vive. E porque Ele realiza milagres. Porque Ele cura. Porque Ele liberta. Porque Ele transforma. Porque Ele salva. Porque Ele vive. Eu quero que você feche seus olhos. Para nós orarmos. A banda vai cantar um louvor. Mas hoje eu quero dizer para você que aquilo que você procura, você só vai encontrar em Jesus. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Porque Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. É Ele que te leva para o Pai. Só Ele. Talvez você estava procurando tudo isso. Um milagre, uma cura, uma restauração, uma salvação, a paz, a alegria, o amor, a felicidade. Mas você está vindo na direção contrária a Jesus. Hoje eu estou te mostrando que é só você virar os seus olhos para Ele, que vive. E Ele faz milagres. Ele opera aquilo que for necessário na sua vida. A banda vai cantar um louvor, eu quero que você medite naquilo que você quer que Jesus faça a você.